igrejas participar. Então fique à vontade, o Senhor vai falar ao nosso coração. Feche seus olhos. Senhor, nós damos graça ao Teu nome, pedimos ao Senhor que nesta noite esteja sempre abrindo os nossos entendimentos, esteja conosco, que o Teu Espírito Santo possa estar em nosso meio, para que nós possamos cada vez mais nos aprimorar, ter os nossos olhos abertos à revelação do Senhor diante da Tua palavra. Ó Deus, que cada um que tirou o seu tempo, Pai, para estar aqui, que o Senhor possa abençoar poderosamente. Ó Pai querido, eu sei que muitos aqui chegaram cansados, que o Senhor possa renovar as forças de cada um que está aqui. É o que eu te peço, Deus, abençoe a vida do Jorginho, que o Senhor continue usando o Teu servo, Pai, nesta noite, poderosamente. Amém e amém. Jorginho? Deixa eu só falar algo aqui. Quem não assinou a folha lá atrás, lá vale presença, então tem que assinar, tá? Banheiro e bebedouro nessa porta aqui, na escada ali embaixo. Nós vamos ter um coffee break, nós vamos servir um café e uns biscoitinhos ali no salão. Na hora que o Jorginho der a pausa, nós vamos descer para lá, para tomar um cafezinho, 15 minutinhos e subir. Tá bom? Pausa que horas? 8h30. Som, teste. Graça e paz para vocês. Amém? É um prazer nós estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Eu amo estudar a Bíblia. O assunto do tabernáculo, eu creio que vocês vão gostar muito. Vai abrir a sua mente para um monte de coisas. Eu creio que vai. Mas antes, abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Abre ela em Salmos, de número 119. Sou grato a Deus pela escola, pelo convite. Nós estamos juntos aqui, tá? Salmo 119, versículo de número 18. Sempre gosto de usar esse versículo. Salmo 119, versículo 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Ou, desvenda os meus olhos, para que eu consiga entender com facilidade o que o Senhor quer falar comigo. Desvendar os olhos, tira as escamas dos meus olhos, tira tudo que está na frente, que é barreira para eu conseguir entender a tua palavra. Esse é o Salmo 119, versículo de número 18. Pessoal, a nossa participação aqui, nesta noite, é nós falarmos sobre o tabernáculo. Mas, se fosse para nós detalharmos itens por itens do tabernáculo, ficaríamos aqui várias segunda-feira, várias sexta-feira, várias terça-feira. O assunto é extenso, é muito grande, mas o que nós vamos passar aqui é um geral do tabernáculo, só para aguçar o desejo do nosso coração de querer mais estudar a palavra de Deus. E se vocês depois quiserem, vocês vão encontrar esse livro aqui, Tabernáculo de Moisés, um ótimo livro. Você vai encontrar esse outro livro aqui, também sobre o tabernáculo e a igreja. Você vai encontrar esse livreto, A Casa de Ouro, que fala sobre o tabernáculo. Isso aqui também vai te ajudar muito, sombras, tipos e mistérios da Bíblia. A Bíblia é cheia de sombras, tipos,
objetos que representam verdades espirituais, e esse material pode te ajudar bastante. Então, são muitas informações. O tabernáculo fala de medidas, cores, daqui até lá tem um valor tal, de lá até lá tem um valor tal, e cada valor, cada medida que tem no tabernáculo, não é para você entender que é uma medida do nada. Quando Deus fala, quando Deus dá tudo para Moisés, o que ele ia construir, quando Deus falou a medida de comprimento, largura, altura, não tem esse negócio de igual o pedreiro que faz na nossa casa, não. Essa medida aqui está boa. Não, tinha que ser a medida exata, ok? Medida exata. Faltou 1 milímetro, passou 1 milímetro, tá bom. Não, tinha que ser medida exata. Tem que colocar essa cor. Não achei essa cor, não vou colocar essa mesmo. Não, tinha que ser do jeito que Deus pediu. Faça conforme eu te mostrei lá no monte, ok? Sabe por quê que tem que ser exato? Porque aponta para Jesus. Se aponta para Jesus, tem que ser perfeito. Se aponta para Jesus, tem que ser exato. Senão as coisas não iam funcionar, tá bom? Então depois, no intervalo, vocês têm liberdade de dar uma olhada, se quiser tirar uma foto da capa do livro, da editora, vocês ficam à vontade. Se vocês verem eu parando muito para tomar uma aguinha, a garganta já está um pouco cansada, nós temos ministrado muito esses dias, mas nós vamos chegar às 22 horas firme, que se Deus quiser, tá bom? Tabernáculo. A ideia do tabernáculo é simplesmente mais uma das figuras que Deus permite nas páginas do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento, a forma que Deus trabalha no Antigo Testamento é diferente da forma que Deus trabalha nas páginas do Novo Testamento. A pedagogia que Deus usa no Antigo Testamento é totalmente diferente da pedagogia que Deus usa no Novo Testamento. Tudo que Deus fala no Antigo Testamento, tudo que Deus pede, tudo que Deus manda, tudo que está lá no Antigo Testamento é sombra, é tipo, é exemplo. A palavra exemplo, sombra, tipo, tudo familiar. Tudo familiar. Então, tudo que Deus pede no Antigo Testamento é sombra. Hoje, nós cremos em um Jesus que já veio. Nós cremos em um Cristo que já veio de mulher, nascido de mulher, que cresceu, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto ao céu, e o Espírito Santo veio. Hoje nós cremos assim. Mas no Antigo Testamento, porque os nossos irmãos do Antigo Testamento, que também estão aguardando o arrebatamento, eles também creram em Jesus, mas eles creram em Jesus olhando pela medida do tabernáculo, eles creram em Jesus olhando para uma cor vermelha do tabernáculo, eles creram em Jesus olhando para o branco do tabernáculo, eles creram em Jesus olhando para o azul, olhando para a cor de púrpura, eles creram em Jesus olhando para o candelabro, para a mesa dos pães, para o altar de incenso e todos os objetos. Eles creram em Jesus assim. Eles creram em Jesus no animal que ia morrer ali no sacrifício. Então tudo era sombra. Eles acreditaram no Messias que ia vir. Sabe quando você fica chateado quando uma pessoa não aceita Jesus? Tenta imaginar a cena, quando alguém olha para um animal sendo morto, Jesus. Você tenta imaginar a cena de alguém vendo um tabernáculo, um templo, um negócio esquisito, cheio de rituais, e olhar, eu aceitar isso vai ser Jesus? Se hoje você fica chateado com alguém que não ouve o Evangelho e não abre o coração para Jesus, coloque na posição dos nossos irmãos lá no Antigo Testamento, quando pecava e tinha que ir lá no terreiro buscar um animal para sacrificar por causa do pecado dele. Então, a gente precisa de entender a pedagogia que Deus usou nas páginas do Antigo Testamento. Só que tudo lá é sombra. Tudo lá é sombra. Falaram de mim. Jesus disse, falaram de mim. Tabernáculo, festas judaicas e outras coisas.
Moisés falou de mim. Em João 5,46, porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Os herodianos, saduceus, fariseus, o tempo todo questionando Jesus. O tempo todo querem colocar Jesus na parede. Ah, o Senhor curou no sábado, e Moisés falou que no sábado tem que fazer assim. Ah, o Senhor tem que fazer aquilo, está desobedecendo a lei. O tempo todo esses caras, os religiosos, estavam tentando colocar Jesus na parede. Jesus vira para eles e fala assim, ó, já que para vocês tudo é lei, tudo é Moisés, já que vocês acordam falando em Moisés, dormem falando em Moisés, sonham falando em Moisés, poxa, era para vocês acreditar em mim, porque de mim Moisés falou. Moisés falou de mim em Gênesis, falou de mim em Êxodo, falou de mim em Levítico, falou de mim em Número, falou de mim em Deuteronômio. Moisés o tempo todo falou de mim. Então, para vocês, tudo é Moisés. E Moisés, tudo que ele falou é de mim. Se vós cresces em Moisés, também crerias em mim. Tenta imaginar Jesus olhando para a gente. Moisés está falando de mim. Eu sou aquele tabernáculo. Quando Deus instituiu as festas judaicas, Páscoa, Pentecoste, tabernáculo, Jesus está falando com a gente, eu sou essas festas. Eu sou essas festas. Então, tudo que está no Antigo Testamento é figura, é sombra. Não tem uma vírgula no Antigo Testamento que não aponta para Jesus. Lucas 24:44. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de quem? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E também de quem? Os seus profetas maiores e os seus profetas menores. E também de quem? Salmos, algumas Bíblias falam escritos, é os demais livros. Então, sabe o que está escrito aqui? Se Jesus tivesse na mão dele o Novo Testamento, a Bíblia que nós temos, Jesus falaria com eles assim, ó, que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito de mim no Antigo Testamento. Porque o nosso Antigo Testamento é o quê? Moisés, Pentateuco, os profetas, os demais livros, Salmos e os escritos. Só que Jesus não tinha o Novo Testamento. Na época de Jesus, na época da igreja primitiva, não tinha o Novo Testamento. A Bíblia deles, quando eles falavam as Escrituras, eles estavam dizendo aquilo que nós chamamos hoje de Antigo, e nós só chamamos de Antigo hoje porque existe, mas essa expressão também é expressão teológica. Você virar para um judeu e falar com eles assim, vocês não acreditam no Novo Testamento, não? É ruim, porque eles estão esperando o Messias até hoje. Falar que não acredita no Novo, você está chamando a escritura deles de velha, antigo, ultrapassado. Mas hoje, teologicamente, há essa divisão. E essa divisão é justamente para entender a figura do Deus Pai, no Antigo Testamento, e a figura do Deus Filho, nas páginas do Novo Testamento. Então, tudo é figura. Por exemplo, olha bem, será que é coincidência? Tem coisas que a gente vê na Bíblia, como que Deus permite algumas coisas, né? Deus entrega a lei para Moisés, aonde? Alguém lembra? No monte. A lei foi entregue no monte. Quando Jesus vai conversar com o povo, com a igreja, sobre o sermão da montanha, ali não é uma lei, não é uma postura de vida cristã, ali é uma lei. O sermão da montanha, Deus deu para Moisés a lei, e Jesus vem trazendo o sermão da montanha. A lei foi dada onde? No monte. E o sermão da montanha? No monte. Moisés 40 anos no deserto. Jesus 40 anos também. Tentaram matar Moisés quando pequenininho. Tentaram matar Jesus. Quando você vai vendo em Mateus, a lei, as bem-aventuranças é uma lei para nós. Regra, caminhada cristã, no monte. Jesus no monte, Moisés no monte. Tentaram matar Moisés quando pequenininho, tentaram matar Jesus quando pequenininho, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto. Tudo que está no Antigo Testamento vai levando sombra lá para o Novo Testamento. Não é o nosso assunto aqui, mas só para aproveitar também que nós estamos no mês da Páscoa,
E esses dias eu estou trabalhando com as crianças no Destrinchando a Bíblia, Kids, estou ensinando para eles a verdadeira Páscoa, porque as escolas estão bombardeando, né? E semana passada um adolescente falou que a professora falou que é para eles fazerem um trabalho sobre a Páscoa, mas não é para colocar nada sobre o cristianismo, semana passada. Achei legal, porque a partir de agora não vai ter bola no futebol, nem bolo no aniversário, nem carne no churrasco, né? Tirar Jesus da Páscoa, não existe, né? Vamos lá, 3 Páscoa, 3 festas, figuras, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Este é um seminário que eu ministro, é um outro seminário sobre as festas judaicas. 3 festas principais, só que no mês da festa da Páscoa, tem mais 2, que é o Pães Asmo e Primícia. Então, Páscoa, Pães Asmo e Primícia. A 4ª festa é o Pentecoste, acontece lá no meio de junho, sozinha. Lá no final do ano, acontece a principal festa, final de ano, que é Tabernáculo. Só que no mês da festa do Tabernáculo, acontece mais 2, que é trombetas e expiação. Então, dá um total de 7, já quer dizer alguma coisa, né? Jesus, ele morre na Páscoa. O corpo dele é sepultado na festa dos Pães Asmos. Ele ressuscita na festa das primícias. O Espírito Santo vem na festa do Pentecoste. As outras 3, o Novo Testamento já não detalha ela. A gente leva isso para a escatologia. Tabernáculo é festa final de ano. A Bíblia fala no Novo Testamento da colheita final. E o tabernáculo era a festa de colheita final do povo do Antigo Testamento. Passou a cega, findou o verão. Ou seja, a festa de tabernáculo é festa de verão, é a maior colheita, final de ano. E o Novo Testamento fala da colheita final de ano, arrebatamento da igreja. Mas as primeiras 4, a gente vê claramente nas páginas do Novo Testamento. As outras, é escatológica. Então, para que desconsiderar o Antigo Testamento? Se é para desconsiderar o Antigo Testamento, Deus não permitiria nós temos hoje. Nós só temos ela porque a Bíblia é completa. Se você quer entender melhor o Antigo Testamento, vou te indicar um livro para você comprar. Anota aí, Novo Testamento. Agora, se você quiser entender melhor o Novo Testamento, anota aí, compra o Antigo Testamento. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não cai nesse erro de, esquece o Antigo Testamento, nós vivemos um tempo da graça. Aí você fala com as pessoas, vai para a escola estudar, faz sua matrícula lá. Não existe isso não, ok? Não existe, tem coisas ali que vai acontecer, e a gente precisa entender isso. Então, eu só vou falar rapidinho aqui sobre a figura, sombra, tipo, que Jesus falou. Quando Jesus fala com o povo, Moisés falou de mim, Jesus falando assim, abra a cabeça gente, abra a mente, a Páscoa sou eu. E os fariseus, os herodianos, os religiosos, todo dia matava animal, todo ano ia para a festa da Páscoa, e o Cordeiro Pascual está ali conversando com eles, e eles não compreendiam. Só para vocês entenderem, a Páscoa, todos nós conhecemos a Páscoa, como que ela surgiu. A primeira Páscoa foi lá no Egito, né? O sangue nos umbrais da porta. Páscoa é passar sobre, né? O anjo vinha, ele via o sangue na porta, se tinha sangue, o anjo passava por cima. Por isso que Páscoa é passar sobre, passar por cima. No hebraico é passagem. Aí quando não tinha sangue na porta, descia. Essa é a Páscoa. Só que a Páscoa, ela acontecia lá em Êxodo 12, Êxodo 23, Levítico 23, né? O que Deus fala? No 10º dia de Abib, qual dia? Qual dia? Separa um animal. Alguém ia ter que ir lá no meio do mato, pegar um animal, qual dia? Qual dia? Dia 10. Dia 10, separa um animal. Cuida dele, porque no 14 dia desse mês, sacrificará ele. O primeiro animal, no dia 14, para passar o sangue dele, lá no Egito. Ele era separado qual dia? E ele ia morrer qual dia? 14. O Evangelho de João fala que Jesus chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Se ele chegou 6 dias antes da Páscoa, quando você analisa geograficamente o tempo, o espaço, 6 dias antes da Páscoa em Betânia. Mas quando ele chega em Jerusalém, faltava quantos dias para a Páscoa?
4. O animal era separado qual dia? E ele morria qual dia? Dá quantos dias? O animal era separado no dia 10. E ele ia morrer no dia 14. 4 dias. Jesus chegou em Jerusalém antes da Páscoa, quantos dias? 4 dias. Mateus 22, olha o que é sombra, o que é tipo. Olha como que tudo aponta para Jesus. Tabernáculo é tipologia. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Mateus 22, a partir do versículo 15, tem um monte de coisa lá. Os herodianos, os saduceus, os fariseus, interrogando Jesus o tempo todo. Por que eles ficavam interrogando Jesus o tempo todo? Para tentar achar alguma falha em Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. Vamos ver o que ele vai falar agora. Você falar que tem que matar, não, e o amor? Você falar que não tem que matar, e a lei? Nós vamos pegar ele. O tempo todo eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, até ele morrer na Páscoa, o tempo todo ele estava sendo questionado, observado, e alguém com a lanterninha, fazendo inspeção para ver se achava alguma falha nele. O animal que era separado lá no Antigo Testamento, no dia 10, por que ele era separado? Porque se no dia 14, hoje é o dia de sacrificar o animal, fosse lá, o animal tinha que ser perfeito. Esse aqui está bonito. Aí eu olhava, a pata dele estava machucada, então não podia sacrificar. Corria atrás de outro, carrapato, cheio de sangue, não dá. Ia atrás de outro, e se não achasse? Ele era separado no dia 10, porque aí, durante 4 dias, esse animal não ia correr risco por causa de um animal feroz, não ia correr risco de cair no buraco e torcer a patinha, porque para morrer na Páscoa tinha que ser um animal o quê? Perfeito, porque ele apontava para Jesus. Então aquele animal, 4 dias, ele era observado ali num lugar. Jesus também foi observado 4 dias antes da Páscoa. No final do capítulo 18 do Evangelho de João, levaram Jesus para Pilatos. Pilatos foi lá e bateu um papo com Jesus, voltou no povo e falou assim: galera, eu não vi nenhuma falha nesse homem. Eu estou lá dentro conversando com ele. Eu não vi nenhuma falha nesse homem. Eu lavo as minhas mãos. Final do capítulo 18 de João. Pilatos volta lá, continua batendo um lero-lero com Jesus. Ele volta para o povo: gente, eu não vejo nenhum defeito no homem. Aí já está nos primeiros versículos do capítulo 19. Ele volta de novo, bate mais um papo, volta pela terceira vez e fala: gente, eu vou deixar com vocês, porque eu vou sair de fininho. Eu não vejo nenhuma falha nesse homem, nenhum defeito nesse homem. Pilatos, um ímpio, sem saber, ele estava dizendo: perfeito, é o Cordeiro Pascual. Ok? Pilatos, ímpio, sem saber, Deus estava usando ele, porque ele era o cara grande, ele era oficial. Ele está dizendo para o povo: não vejo nele nenhuma falha. E Jesus morreu e é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus morre na Páscoa. Agora, pôs asmo, ele é sepultado. Primícia, ele ressuscita. Pentecoste, o Espírito Santo vem. Depois tem as 3 escatológicas. Então, depois vocês têm liberdade. Eu tenho um canal lá com essas explicações. Depois, no finalzinho, vocês anotam. Mas lembre, tudo que está no Antigo Testamento é sombra, é tipo, ok? A Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, é a Tanakh. Repete comigo todo mundo: Tanakh. O T de Torá, o N de Nevim e o K de... Quando alguém falar assim: gente, qual é a Bíblia dos judeus? Todo mundo vai falar Torá. Não é. Todo mundo fala que é Torá, mas não é Torá. A Bíblia deles é a Tanakh. Torá é apenas uma parte da Bíblia. Tanakh, o T de Torá, Nevim é profeta, Ketuvim os escritos. Então, esses 3 aqui é o que compõem as escrituras dos judeus, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então, a Bíblia dos judeus não é a Torá. Torá é apenas uma parte da Bíblia, que é o nosso Pentateuco. Quem entendeu, diga amém. Gente, olha aqui. Vamos lá.
Eu coloquei esse mapa aqui. Quando é que Deus pede para Moisés o tabernáculo? No deserto, ok? Quando o povo sai daqui do Egito, seguindo essa linha azul aí, o povo sai lá do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no Monte Sinai. É claro que, na matéria de geografia bíblica, a gente explica, esse modelo de mapa aqui é o modelo mais antigo, da CPAD, já lecionei muito esse mapa na ETAD, já usei muito esse mapa, era os mapas mais vendidos. Esse modelo aqui, eu gosto de falar isso, porque vai que alguém vai consultar depois tem um profeta muito consultado, usado muito por Deus, o profeta Google, vai que alguém depois vai consultar lá e ver um mapa diferente. O Jorginho mostrou errado. Então, por isso que toda vez que eu mostro aqui, eu já falo que tem um outro mapa. Na matéria de geografia bíblica, eu sempre explico isso. Esse mapa aqui, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho aqui e chega aqui no Monte Sinai. Mas, anos e mais anos depois, eles descobriram algumas coisas no fundo do mar, que eles entendem que o povo saiu do Egito lá, veio passando por aqui, atravessou, foi aqui. Então, para eles, o Monte Sinai é aqui, ok? Se caso você depois ver isso, é só lembrar disso. Mas vamos lá. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e chega no Monte Sinai. Quando você está estudando o livro de Êxodo, tudo que está em Êxodo é saindo do Egito até chegar no Sinai. Agora, do Sinai para frente, do Sinai para frente, todas essas voltas aí para inteirar os 40 anos, está no livro de Números. Está no livro de Números, ok? Agora, se você quer aprender aonde é que fala sobre o tabernáculo, é no livro de Êxodo, porque é em Êxodo que Deus pede a Moisés para construir uma casa, que é o tabernáculo. Se você quer aprender como que é feito o culto dentro do tabernáculo, quem vai tocar guitarra, bateria, teclado, saxofone, quem vai fazer back vocal, quem vai fazer vocal, quem vai pregar, se você quer saber como é o culto lá dentro, aí você tem que ir para Levítico, ok? Levítico. Em Êxodo, aprende como foi feito o tabernáculo. Em Levítico, os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, vão trazer para os nossos dias, é ensinado em Levítico. Quando você entrar no tabernáculo, você tem que colocar o animal nessa posição, não coloque ele a cabeça virada para cá, não põe a mão, tem que pegar com garfo. É por isso que Levítico é cheio de coisa ali, tanto que quando vai ler Levítico, Gênesis você vai lendo, Êxodo, quando chega em Levítico, aí a unção do Espírito Santo desce, você passa até depressa, né? Não é isso? Aí você lê depressa, porque Levítico cheio de rituais. Aí se você não capricha em Levítico, aí quando chega lá em Hebreus, aí você matou a aula de Levítico. Chega em Hebreus, você vai e faz igual faz em Levítico. Passa as folhas rapidinho, né? Porque Hebreus é um Ctrl-C, Ctrl-V de muitas coisas ali de Levítico. Então, quer saber sobre o tabernáculo? Livro de Êxodo. Quer saber como que era feito todos os atos, ações ali dentro do tabernáculo? Levítico, ok? Levítico é um abre parênteses. A história termina em Gênesis, começa em Êxodo. Êxodo e Número é continuidade. Levítico está ali entre Êxodo e Número só para abrir e fechar parênteses. Porque se você cancelar Levítico, você termina Êxodo e dá continuidade em Número. Só que Levítico está ali, abriu um parênteses e fechou um parênteses, para ensinar todas as ofertas, como que é feito o culto no tabernáculo. Por isso chamado de levitas. Os levitas que iam cuidar do ritual todos, tudo que acontece ali naquele culto, ok? Então isso nós precisamos de entender. Então, tabernáculo foi pedido no deserto. Faça uma casa para mim, ok? Todo aquele que estuda essa matéria, antes de estudá-la, pode ser comparado a um cego que de repente passa a enxergar, tão logo apropria-se dela, ou a um prisioneiro que estava limitado ao espaço de sua cela, mas que agora, em liberdade, tem todo o mundo livre para percorrer. Você vê, a partir do capítulo 25 de Êxodo, que tanto de negócio, um tanto de capítulos sobre o tabernáculo, muita coisa, mas você entender o tabernáculo
é igual um cego que não enxergava e agora passa a ver. Você entendeu o tabernáculo? É igual alguém que está anos e mais anos numa cela de 2 metros quadrados, ou 1 metro quadrado, agora a prisão, as portas se abrem e ele está livre. Entender o tabernáculo é entender um monte de coisas. Se você quer, com facilidade, entender os evangelhos, você precisa de entender o tabernáculo. Por isso que não é legal cancelar o Antigo Testamento. Não é legal cancelar. A dificuldade de entender o Evangelho é porque nós não entendemos o Antigo Testamento, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Vamos lá. Tipos, pessoas ou coisas que se referem a acontecimentos futuros. É empregado na esfera religiosa. Resumo, revelação temporária. Tudo que está no Antigo Testamento é tipo. Isaac é um tipo, Abraão é um tipo, Noé é um tipo, Moisés é um tipo, aquele animal que morria era um tipo, as cores do tabernáculo é tipo, os objetos dentro do tabernáculo é tipo, a cobra, aquela cobra lá no deserto, lá aquela serpente de metal lá de cobre, é tipo. Tudo no Antigo Testamento é tipo. Quando nós chegamos no Novo Testamento e a gente vai vendo tudo se cumprindo, no Novo Testamento é o antítipo, né? O antítipo, cumprimento dessa revelação. Deus usou uma estratégia no Antigo Testamento de fazer as coisas tudo colorida. É igual as crianças. É igual as crianças na escola dominical e igual as crianças lá na escola secular. Tudo que ensina para as crianças é revistinha colorida, né? Deus fez a mesma coisa. O Antigo Testamento é como se o povo fosse criança e Deus fosse mostrando a revelação tudo colorido para eles conseguirem captar a mensagem de um Cristo que viria muitos anos depois. Símbolos, algum objeto material representando verdades morais e espirituais. Por exemplo, o ouro, a prata, o bronze, a madeira, objetos que também têm a sua representação espiritual no Novo Testamento, ok? Olha aí, gente, quando vocês veem isso aí, símbolos. Quando alguém olha para um símbolo desse aí, isso significa isso. Quando alguém olha para um símbolo desse, isso significa isso. Imagine você, com a sua família no carro, viajando. Aí parece uma placa de trânsito escrita assim, devagar. Logo na frente, uma curva acentuada à direita. Reduza a velocidade. Você tem que parar o carro para ler essa frase. Ou então você sempre vai ver uma placa e nunca vai dar tempo de ler, porque você já passou. Imagina, se as placas fossem frase escrita. Mas não, elas vêm através de símbolo. Quando você olha para a placa, curva à esquerda, curva à direita, semáforo à frente, pardalzinho, aí. Você já vê a placa, já sabe que ela representa uma frase desse tamanho, mas através de um símbolo. Quando você olha para o tabernáculo, é a mesma coisa. Você viu o vermelho? É isso. Azul é isso. O branco é isso. A medida tal é isso, candelabro é isso, mesa dos pães é isso, candelabro é a mesma coisa, o tabernáculo é a mesma coisa, olha para a Páscoa é isso, pães asmo é isso, primícia é isso, tudo assim. É como se fosse, é um símbolo, e quando você olha para cada um daquele símbolo, vem trazendo as verdades, ok? Olhou para a cruz, cristianismo, o peixe também, cristianismo, outra hora a gente explica por que o peixe, mas eu creio que muitos já sabem, né? Olha os objetos. Todos esses objetos dentro do tabernáculo. O tabernáculo em si, conhecido mesmo, é essa parte que fica fechada, tampada. O porquê dessas cortinas coloridas, tanto lá na porta, aí, para onde elas estão apontando, né? Deus quer morar com o homem. Emanuel. Deus quer morar com o homem. Moisés, quero que faça uma casa para mim, tabernáculo, pois quero morar no meio de vós. Se você comprar esse, ou qualquer um parecido com esse, espera aí. Como que Deus pede para Moisés construir o tabernáculo? Todas as vezes que a gente vai
participar de um seminário do tabernáculo, ou a gente vai ministrar o tabernáculo, a gente sempre começa do deserto até o santo do santo. Essa, para nós, na nossa visão, é a parte mais gostosa. Deserto, entrou no pátio do tabernáculo, entrou no lugar santo, e entrou no santo do santo. Aí é só glória. Né? Este livro aqui, você estuda ele do deserto até chegar no santo do santo. Agora, esse aqui já é o contrário. Ele já começa lá no santo do santo até no deserto. Esse aqui está seguindo o formato da Bíblia. Toda vez, aqui eu estou ensinando do deserto para o santo do santo. Porque eu acho que faz mais sentido a nossa posição. Nós estamos no deserto, pecadinho, pecadão, a gente precisa de sacrificar, a gente precisa de andar, caminhar, até chegar onde está a Arca da Aliança. Essa é a nossa posição. Mas Deus, quando Ele fala com Moisés, a ordem veio de onde? De cima. Então é do céu para a terra. É por isso que em Êxodo, o santo do santo, o lugar santo, o pátio e o povo lá no deserto afora. Então essa é a posição que nós precisamos de entender. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou entre nós, lá no grego e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tabernacular é fazer moradia. Tabernáculo é tenda. Tabernáculo é moradia. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ok? Deus, Emanuel, Deus conosco. Imagine só, Deus grande, Deus santo, Deus tremendo, querer morar no meio de um povo cheio de problema. Faça uma casa e coloca ela lá na Bíblia desse jeito. Coloque no meio, o tabernáculo está no meio e todas as outras moradias de todas as tribos espalhadas em volta. Isso leva para Jesus sempre no centro. Jesus sempre no centro. O tabernáculo estava no meio, no centro. Ok? Tudo apontando para Jesus. Olha que interessante. Eu vou falando, vocês vão lendo. O neném fica quantos meses na barriga de uma mulher? 9 meses. Se você for comparar Êxodo 19, versículo 1, Números 9, versículo 1, o tempo da construção do tabernáculo, 9 meses. O tempo da construção do tabernáculo, 9 meses. E Jesus, na barriga de uma mulher, 9 meses. O tabernáculo aponta para Jesus, ok? Podemos constatar assim a verdade que Hebreus 10, 5 a 8, um corpo me preparaste. Assim como o tabernáculo levou 9 meses para ser construído pela palavra e pelo Espírito de Deus, o mesmo ocorreu na encarnação. Maria foi envolvida pelo Espírito e pela palavra que se fez carne. Para construir o tabernáculo, daqui a pouco vocês vão ver, foram pessoas preparadas. O significado do nome daquelas pessoas dizem tudo. Então, Maria foi envolvida pela palavra e pelo Espírito Santo. Aqueles homens na construção do tabernáculo foram envolvidos pela palavra e pelo Espírito Santo. Tudo aponta a Jesus Cristo, tudo é uma figura dele. Tipologia e peça do tabernáculo. Tabernáculo, né, considerado a grande tipologia do plano de salvação. O altar do sacrifício, cruz do Calvário, a pia de cobre, onde lavava a mão, santificação, quando aceitamos a Jesus, mesa dos pães asmos, Jesus é o pão da vida, altar do incenso, oração, candeeiro de ouro, o candelabro, né, testemunho, Jesus, luz do mundo, arca da aliança, plenitude, a santidade de Deus, tudo aponta para Jesus.
O ouro, divindade de Cristo. A prata, redenção. O bronze, juízo. A madeira fala de humanidade de Cristo. O óleo é a unção do Espírito. Especiarias para o óleo, incenso, doce, suave fragrância para Deus. Tudo que acontece ali dentro. O óleo, a fragrância, tudo aponta para Ele. Vocês vão entender por que no Antigo Testamento, constantemente, Deus está pedindo oferta prata. Prata. Primeiro, Deus pediu todos os primogênitos. Quando você começa a ler a Bíblia. Todos os primogênitos são meus. Lá na frente, Deus muda os planos. Agora eu não quero mais todos os primogênitos. Agora, no lugar dos primogênitos, eu quero a tribo de Levi. Eu quero uma tribo para mim, para cuidar do santuário. Só que tinha mais primogênito, era todos os primogênitos das tribos tudo. Tinha mais primogênito ou tinha mais gente da tribo de Levi? Alguém tinha número maior. Aí essa diferença, Deus não, a diferença vocês pagam em prata, tantos ciclos de prata. Prata sempre leva para a redenção. Prata sempre leva para a redenção. Então, todos os objetos têm um porquê ali. Olha os caras que foram chamados para a construção do tabernáculo. Homens envolvidos na construção. Bezalel significa sombra de Deus, ou Deus é a minha proteção. Uri, que é o pai de Bezalel, significa luz ou resplendor. Jesus seria o resplendor da glória de Deus. Esses caras estão tudo lá em Êxodo. O Ur, que é o pai de Uri, significa nobre, puro, livre. Observação, estes são da tribo de Judá, que significa louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá, somente ele é digno de todo louvor. A Oliabe significa tabernáculo, tenda de meu pai. Jesus é o tabernáculo, o templo do meu pai. A Isamá, que significa aquele que apoia, o auxílio, apontava para o ministério do Espírito Santo, que é o nosso auxílio. Observação, estes são da tribo de Dan, que significa juiz. O Espírito Santo que convence o mundo do pecado e do juízo. As pessoas preparadas para a construção de todo o tabernáculo apontavam, um grupo apontando para Jesus, o outro grupo apontando para o Espírito Santo. Uma tribo apontando para Jesus, a outra tribo apontando para o Espírito Santo. Só que quando a gente lê a Bíblia, da forma que a gente lê, a gente passa batido, não 100%, mas 150% de um monte de coisa. Né? A gente passa batido num monte de coisas. A gente não consegue enxergar esses detalhes, mas está tudo lá, ok? Aí eu convenço todos vocês a estudar mesmo a Bíblia, a pegar com vontade, não só ler para ganhar uma caixa de bombom ou um livrinho em dezembro do pastor, mas ler mesmo, ok? Todo seminário eu gosto de falar um assunto e vou falar agora também. Tem gente que já ouviu falar algumas vezes. Qual a diferença dos nossos irmãos da igreja católica para os nossos irmãos da igreja evangélica com relação à Bíblia? Qual a diferença com relação à Bíblia? Dos nossos irmãos evangélicos para os nossos irmãos da igreja católica, com relação à Bíblia. Qual é a diferença? Quem acertar, pode anotar aí, no final do seminário aqui hoje, pode me procurar ali atrás, eu vou te mostrar o lugar que vou querer que você pague uma pizza para mim. Não é sobre apócrifo. Sabe qual que é a diferença? É que nós carregamos a Bíblia e eles não carregam. Nós levamos a Bíblia para a igreja e eles não têm costume de levar a Bíblia, carregar a Bíblia. Essa é a diferença. Qual é a igualdade? Qual é a igualdade? Tanto eles, tanto nós, a gente não estuda ela. Ok? É claro que tem gente que estuda a Bíblia, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A diferença é que nós carregamos, eles não. A igualdade é que tanto eles, tanto nós, a gente não estuda a Bíblia. Porque se nós estudássemos, seria bem diferente, né? Fala, Deus. Vamos lá. Tenda provisória, onde o Senhor falava ao seu povo. Uma construção portátil, em forma de tenda, que Deus ordenou a Moisés, fizesse para servir de sua morada no meio do povo de Israel, né?
e um monte de coisa interessante. Quando os judeus iam para a festa do tabernáculo, eles lembravam de quando os seus pais habitavam em tendas. Hoje em Israel, nessa data, várias tendas montadas nas ruas. Né? Todo ano eles comemoram a festa do tabernáculo. O tabernáculo é tenda. Aí eles vão para as ruas, lá em Israel, saem de dentro das casas, pegam folhas de árvores e fazem tendas, para morar em tendas. Aí dorme lá, come lá, só para lembrar quando o povo de Israel morava em tendas. Ok? Os materiais para a construção do tabernáculo. Vamos lá. Se Deus pediu ouro, prata, bronze, madeira de acácia, pano, tecido vermelho, tecido azul, tecido branco, tecido roxo, aonde é que eles conseguiram isso? Pleno deserto. Deus não deixou eles sair do Egito de mãos vazias. Os animais sofreram, carregaram muita coisa. Deus preparou tudo, até os animais, porque os animais tinham que ser mortos para o sacrifício. Então, em pleno deserto, Deus pedia ouro, prata, bronze, tecido tal, tecido da cor tal, tecido assim, a quantidade de metros que tinha. É porque Deus preparou todo o ambiente. Eles saíram ricos do Egito. Ricos do Egito, ok? Provérbios 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Apocalipse 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Tem um tanto de coisa que não dá para enxergar, mas está na mão dos reis em descobri-las. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, lê e pedir orientação para que o Senhor venha revelar em nossos corações. Olha, na verdade não é revelar, porque a palavra ela já foi revelada. Isso nós aprendemos em bibliologia. A palavra já foi revelada. Você não pode, Senhor, revela para mim. Hoje eu estou inspirado para pregar. Deus me inspirou nessa palavra. A Bíblia ela já foi inspirada. Ela já foi revelada. Homens já foram inspirados a escrevê-la. O Espírito Santo já inspirou homens. Aqui está aqui, ó, no concreto, físico, ó, está na minha mão, revelado. Então a Bíblia já foi inspirada e revelada. Então basta que nós, em cima de uma palavra que foi inspirada e revelada, basta que nós façamos, Senhor, eu estou aqui com a tua palavra que foi inspirada e revelada, mas eu quero lê-la e quero que o Senhor me faça compreendê-la. Então, que o teu Espírito Santo ilumina o meu coração, a minha mente, porque em bibliologia nós falamos de inspiração, revelação e iluminação. Ela já foi inspirada, ela já está revelada. Agora basta o quê? Iluminação. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa compreender as maravilhas da tua palavra. Iluminação. Iluminação. É você estar no escuro, acender a luz, uau, que legal, tudo claro. E o Espírito Santo faz isso em nossas vidas, quando nós olhamos para a Bíblia e nós pedimos, ok? Olha, o que vamos aprender no tabernáculo? Esse é o tabernáculo, uma grande cerca branca. O branco fala, igual eu falei no início, tudo que eu vou falar aqui é só um geralzão de todos os detalhes, mas para falar sobre o branco, tem muitas coisas. Você viaja de toda a Bíblia para falar sobre a pureza de Jesus. Para falar sobre as outras cores, a mesma coisa. Só que eu venho aqui só para a gente ter uma ideia do geral mesmo do tabernáculo, porque você entendendo o que realmente o tabernáculo quer trazer para nós,
Um livro desse aqui, você compra e você abençoa a sua escola dominical. Aquele irmão, aquele aluno da escola dominical que trabalha a semana toda, que é só Deus para tirar ele da cama no domingo de manhã, convence ele com um bom ensino, faz ele falar com os outros assim: trabalhei a semana toda, mas valeu a pena a escola dominical hoje. Faz isso, invista nisso, invista no reino, faça com que aquela pessoa, aquele aluno, volte domingo que vem na escola dominical. Então não se contenta com pouca coisa não. Se é para Deus, faça o melhor. Nem que você entre à noite estudando, mas o fruto você colhe no outro dia na escola dominical. Quando você vê seus alunos assim, anotando, e professor, vai estar domingo que vem, vai continuar? Vou. É top, tá? Façam isso. Então, meu objetivo aqui é só dar um geralzão mesmo. Quem está no deserto, e olha essa cerca branca, gente, já sabe o que ela representa. Um choque de realidade. Estou em pecado. Quando eu olho para o branco, eu olho para a pureza de Jesus. Quando alguém está aqui, ó, aos levitas, que já veio trazendo um animalzinho para morrer, ele vê uma porta, e a Bíblia fala das medidas. Eu não vou ficar falando medidas aqui, porque não tem valor, não vai agregar nada para nós, aqui nesse tempo, falar sobre a medida daqui até lá, tem tudo na Bíblia. A medida da porta está em côvado, né? Alguém transforma ela em metro, mas todas essas medidas, ela tem um valor também espiritual, porque se não tivesse, Deus não ia dar medidas exatas. Então quem está no deserto e olha para uma porta dessa, com 4 cores, não tem como errar. Então era muito acessível, o tabernáculo é acessível. Quando nós olhamos para Jesus hoje, Jesus também é acessível. Quem quiser, Jesus está aí, as portas estão aí. Então não tinha como ninguém lá no deserto, eu não sabia, ninguém me falou. Diante de um tanto de barraco de cigano, espalhado por aquele deserto afora, uma tenda deste tamanho, Jesus está ali, muito fácil o acesso. Olha a porta, olha a cerca, o tabernáculo, a parte fechada. Tem coisas que estão na Bíblia e tem coisas que não estão na Bíblia. A cerca branca, por cima, prata. Todo mundo viu prata, amém? Em cima da cerca, prata. A base que está no chão, bronze. O único lugar que tem prata, do lado de fora do tabernáculo, é em cima desses postes. Porque em volta de todo o tabernáculo, em volta de todas as cercas, tem prata. Prata fala de redenção. Então, toda a redenção está ali cobrindo toda a região, toda a área do tabernáculo. É o único lugar que tem prata do lado de fora. Mas a base é de quê? A base é de quê? De bronze. Olha, nós estamos usando aqui a palavra bronze, porque a maioria dos materiais fala bronze. Mas pode ser cobre, pode ser latão. Porque a palavra hebraica, ela não traz uma exatidão que é bronze. Mas a gente sabe que tanto bronze, tanto cobre, tanto latão, são os 3 materiais resistentes ao fogo, ok? Resistente ao fogo. Então, nós vamos continuar falando bronze, porque ficou mais gostoso falar bronze. Porque a maioria dos materiais é bronze, então bronze, ok? A base dos postes é bronze. O que sustenta é bronze. Daqui a pouco vocês vão entender por que bronze, ok? Entrou por aquela porta colorida, olhou para aquela porta. Quem está no deserto, olhou para aquela porta, ele está enxergando Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? São quantos evangelhos? Quantos? A gente fala que são 4 evangelhos, mas a gente precisa entender que existe apenas um
evangelho. É o evangelho da forma que escreveu Mateus, é o mesmo evangelho da forma que escreveu Marcos, é o mesmo evangelho da forma que escreveu Lucas, e é o mesmo evangelho da forma que escreveu João. É o mesmo evangelho, porém, eles falam de estilo diferente, porque o público é diferente. Se o público é diferente, né? Amanhã, por exemplo, de 14 a 19 horas, eu vou estar com uma turma de criança, no Destrinchando a Bíblia Kids. A linguagem é diferente. A linguagem é diferente. Tudo é diferente. Eu subi nesse púlpito aqui, num domingo, para pregar uma mensagem evangelística, visando algumas pessoas não crentes aqui, pessoas que estão fora da presença do Senhor, é uma coisa. Agora, eu ir lá para debaixo da ponte, onde ficam os drogados, é o mesmo evangelho, de forma diferente. Agora, no meio dessas pessoas que estão sofrendo nesse mundo do homossexualismo, é uma mensagem, o mesmo evangelho, de forma diferente. O público é diferente. O evangelho sempre é o mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João, é isso. É o mesmo evangelho. Porém, públicos diferentes. Tá bom? Ó, entrou por aquela porta, primeiro objeto, o altar de sacrifício. Depois a bacia, depois tem aquela segunda porta ali, para entrar no lugar santo. Entrou naquela segunda porta, que é essa segunda porta aqui, você entrou no lugar santo. À esquerda, o candelabro. À direita, a mesa dos pães. Lá na frente, o altar de incenso. Depois tem a terceira porta. Por favor, o que eu vou falar aqui, você pode até gostar, você pode até anotar. Mas não fala que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia, quando você for ensinar, quando você for pregar, pode falar, está na Bíblia. Se possível for, mostra a referência. Mas se não está na Bíblia, por favor, fala que não está na Bíblia. Fala assim, olha, não a Bíblia, mas conforme o historiador Flávio Joséfo, não na Bíblia, mas conforme o Joaquim José, não na Bíblia, mas conforme Maria Antonieta. Fala qualquer coisa, mas se não tiver na Bíblia, fala que não está na Bíblia. Ó, não está na Bíblia. Mas os judeus, alguns historiadores, algumas lendas judaicas, acreditam que quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus falou isso, os judeus, ele está falando do tabernáculo. Porque a primeira porta, aquela porta ali, é o caminho. Essa aqui, a verdade. A terceira, a vida. A terceira é o véu que foi rasgado de cima a baixo. Por favor, isso não está escrito na Bíblia. São fontes. Amém? A mesma coisa, aquele esporte. Vocês conseguem ver daí que tem, não sei, no Xerox, que tem uma corda fincada em cima, uma corda com um prego embaixo? Vocês estão vendo? Não a Bíblia, mas conforme algumas fontes, aquele prego que está fincado ali no chão, também de bronze, tudo de bronze. Depois eu vou entender porque é bronze. A metade daquele prego fincado no chão, a outra metade, ele fica exposto. Porque Jesus morreu e são fontes, comentários, mas não está na Bíblia. Aprendam isso. Se está na Bíblia, fala que está na Bíblia. Mas se não está, fala que não está. Sabe por quê? Eu estava em uma festa uma vez, a igreja lotadaça, pregador top demais, mensagem poderosa, mas dentro da mensagem ele trouxe uma história top demais, aquela história dos dois ladrões da cruz. Aí ele trouxe uma historinha ali, né, quando aquele ladrão falou assim, hoje, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Aí por causa essa parte está na Bíblia, lembra de mim quando entrares no teu. Essa parte está na Bíblia. Só que aí ele foi e trouxe uma história. Olha, esse ladrão falou isso porque um dia, quando José e Maria, fugindo de Jesus, passou num certo lugar escuro, no meio do mato, pastores, tal, ladrões, e aí um dia chegou Maria e José, eles queriam fazer coisas ruins, tal, e alguém no meio deles falou assim, olha, não toque neles não, deixa eles ir. Aí um dia, lembra de mim. Linda história. Mas saiu. Como a nossa igualdade com nossos irmãos da Igreja Católica sobre a Bíblia são iguais, né?
tanto eles, tanto nós não estudamos, 90% saiu dali achando que aquela historinha estava na Bíblia. E os outros 10% não saiu porque na hora estava no banheiro. Senão eu ia ouvir também. Isso é grave. Aprendam isso. Se está na Bíblia, fala que está na Bíblia. Não é errado você usar esses contextos, mas por favor, seja pregando, seja ensinando. Fala, olha, conforme fonte tal, conforme fulano de tal, eles entendem isso. Isso é muito importante, tá? Principalmente para vocês que estão estudando. Porque para quem está estudando, vira referência. E por virar referência, a Bíblia, aí é Bíblia, seremos mais cobrados. Aí o lugar santo, candelabro, entrou pela segunda porta, até esses 5 portes aqui, leva para os 5 ministérios lá do Novo Testamento, à esquerda o candelabro, à direita a mesa dos pães, lá está sem a terceira porta, já mostrando a Arca da Aliança. Olha, gente, isso aqui, ó, é os barracos, as cabanas das tribos, milhares e milhares de gente espalhada por deserto afora. Vocês percebem que tem um tanto de gente espalhada por deserto afora? Olha o candelabro no meio. Deus é acessível, assim como Jesus é hoje, não tem como errar. Vocês percebem que tem um monte de gente espalhada por deserto afora. Só que vocês percebem que mais perto do tabernáculo, à esquerda tem um grupo, lá atrás do tabernáculo tem outro grupo, à direita tem um grupo, e aqui na frente, parece ser pouquinho, mas é por causa do formato da imagem, mas na frente do tabernáculo tem um outro grupo. 4 grupos, uma à direita, uma à esquerda, um na frente, um atrás do tabernáculo. Por quê? Deus separou as famílias que iam cuidar do tabernáculo. Porque tinha gente que carregava as madeiras, tinha outro grupo que carregava os objetos de ouro. Desculpa. E quando Deus falava, ó, desmonta porque nós vamos continuar a viagem para outro lugar. Cada um tinha que levar o que era de responsabilidade. Olha bem, vocês percebem que entre esse grupo aqui e o tabernáculo não tem um espaço vazio? Amém? Lá de lá também, na frente também e atrás também. Está escrito lá em Êxodo: não deixe ninguém chegar pertinho da minha casa. Tantos côvados à direita, tantos côvados à esquerda, tanto côvado para frente, tanto côvado para trás. Porque aquela cortina branca, ela diz tudo. É o contraste do homem lá no deserto, pecador, e a pureza de Cristo. Para resolver o problema, tem que passar pela porta. É pela porta. Então lá na Bíblia, não é à toa quando você vê uma imagem dessa, aquela distância ali, não é. A Bíblia deixa bem claro, Deus fala a distância. Se alguém chegasse ali, era problema muito sério. Não ia ter história para contar. Ó, o formato do tabernáculo está aí, o povo da esquerda, quem cuidava da esquerda, cuidava da direita, lá atrás e na frente. Esse é o formato do tabernáculo. De Judá ficava na frente, né? Está tudo escrito ali, ó. Os gersonitas acampavam atrás do santuário e cuidaram do exterior da tenda. Cada grupo desse cuidava de um detalhe. Deus deixou tudo detalhado para Moisés. E Moisés tinha que fazer tudo conforme a palavra. O Senhor dá a Moisés as instruções minuciosamente para a edificação do tabernáculo, a começar pela arca. É aquilo que eu falei no início. Nós estamos começando do deserto para frente. Mas Deus começou da arca, ok? Deus começou do santo do santo. Olha, gente, isso aqui eu já falei sobre o prego fincado. Olha a cerca. Em Êxodo deixa bem claro, 60 postes. 60 postes desses aí, ó. Por que não 59? Por que não 61?
Por que não 50, 40, 60? Quando você vai lá para Mateus, naquela genealogia, você vai achar lá o número de pessoas na genealogia, 60. Ou seja, estão representando aqui, estão sendo representados aqui no tabernáculo. Você vai achar lá em Mateus, na genealogia, os 60. Ok? Deus trabalhando lá no Antigo Testamento, já avisando o povo do Novo Testamento. As 4 cores. A porta é o destaque. Não tem como errar a entrada. As 4 cores. Então, quem está no deserto e vai de frente para a porta, está enxergando ali Mateus, Marcos, Lucas e João. As 4 cores. Púrpura, Mateus. Realeza. Realeza. 14 vezes o chamam de filho de Davi. Você já reparou que quando você está lendo Mateus, o tempo todo Mateus fala assim, e o reino de Deus será semelhante a isso, e o reino de Deus será semelhante àquilo, e o reino de Deus será semelhante a isso. Não é isso que está em Mateus? Se tem reino, tem. Se tem reino, tem rei. É por isso que a cor de Mateus é a cor de púrpura. Porque a cor de púrpura está apontando para Mateus. Para Mateus. Mateus, ele escreve para um público. O público dele é os judeus. Os judeus, eles esperam o tempo todo por um rei. É por isso que Mateus, quando ele vai escrever para os judeus, ele tem que apresentar para os judeus alguém que seja rei. Se você está conversando com alguém que está com fome, água não vai resolver o problema. Se você está com alguém que está morrendo de sede, vai dar para ele água. Então, se os judeus estão anos e mais anos na expectativa de um rei, então Mateus teve que apresentar para os judeus um rei. É por isso que o tempo todo ele está ali falando, o reino de Deus será semelhante a isso, o reino de Deus será semelhante àquilo, porque ele apresentou Jesus como rei. Você já reparou? Qual dos evangelhos que mostra para nós a genealogia de Jesus? Qual? Mais alto. Mateus apresenta a genealogia de Jesus. Por que em Mateus apresenta a genealogia de Jesus? Porque se Mateus está apresentando, imagina bem, Mateus ele pega o seu violão, Mateus manda um WhatsApp para o Vinícius e fala, Vinícius, eu quero uma caixa de som e um microfone aqui na pracinha, traz o violão aí, faz um louvor, aí ele vai pregar para os judeus. Como que ele vai pregar para os judeus apresentando um homem como rei, Jesus como rei? Os judeus, se ele não tivesse apresentado a genealogia, os judeus na hora iam falar assim, quem é esse cara? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Para ser rei nosso, tem que saber se ele é do nosso sangue. Vocês entendem por que Mateus teve que apresentar a genealogia? Porque os judeus terríveis, eles não iam aceitar. É por isso que Mateus apresentou a genealogia. Ele escreveu para um público. Qual público? Os judeus. A cor de Marcos, vermelho, o fio de escarlate, o carmesim. Marcos escreveu para os romanos. Os romanos eram os caras que andavam por cima e gostavam de pisar em cima dos outros. Aí Marcos apresenta Jesus como servo. Servo. Aí você pergunta, por que Marcos não apresenta a genealogia de Jesus? Porque os romanos que andavam por cima de carne seca, eles não estavam nem aí para a família de um servo, de um empregado, de um escravo. Marcos apresenta Jesus como servo, como escravo, escravo no sentido literal, o grego da palavra mesmo, servir. Por que Marcos apresenta Jesus como servo para os romanos? Porque os romanos pisavam em cima de todo mundo, eram os gostosão, os bonzão. Aí Marcos apresenta Jesus humilde, servo,
para dar uma lição para os romanos. Então, Marcos não tem a genealogia, porque os romanos não querem nem saber da genealogia de um cara simples. Não tem interesse nisso. Lucas, branco. Lucas apresenta Jesus para os gregos. Lucas faz o louvor lá na praça, pega o microfone e começa a pregar para os gregos. Quem é os gregos? Os donos da filosofia. Os cara top. Os cara fera. Aí você vai ver que lá no Evangelho de Lucas também apresenta a genealogia. Por quê? Porque os gregos, quando Lucas fosse apresentar Jesus para eles, porque Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, os gregos iam perguntar na hora, qual a faculdade que ele estudou? Quem são os parentes dele? Já que ele também é o cara, Lucas sabia, eu tenho que apresentar a genealogia de Jesus para eles, porque eles vão me perguntar. Porque eles é o dono da sabedoria. Os gregos eram os cara. Lucas apresenta a genealogia. Aí você entende por que Marcos apresenta a genealogia? Por causa dos judeus. Mateus apresenta. Marcos não apresenta, porque Jesus era servo, simplesinho. Lucas apresenta a genealogia, porque ele apresentou Jesus como o cara top. Para os gregos que eram tops. Para andar na mesma linha. Para eles entenderem o recado. Quando chega em João, azul aponta para o céu. Vem de cima. João apresenta a genealogia? Sim ou não? Não. Mas espera aí. Se Mateus apresentou porque Jesus era rei, se Lucas apresentou porque Jesus era o filho do homem, João apresenta Jesus para quem? Vocês podem ver que Mateus, Marcos e Lucas, as histórias são conhecidas. São chamados de evangelhos sinópticos, ou seja, os três evangelhos dizem a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas falam do lado humano de Jesus, e João fala do lado divino. Quem era o público de João? Eram os judeus que aceitou Jesus em Mateus? Eram os romanos que aceitou Jesus em Marcos? Eram os gregos que aceitou Jesus em Lucas? Esses três estão dentro da igreja, e João agora lida com eles. E João não apresenta a genealogia. Por quê que não apresenta a genealogia? Porque ele apresenta para a igreja Jesus que é Deus. Aí eu pergunto para vocês, quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Deus não tem genealogia. É por isso que João não apresenta genealogia. Ok? Pessoal, depois do intervalo, nós vamos entrar num assunto aqui, para dar continuidade, ok? Mas do jeito que está indo aqui, está compreensível? Sim? Então depois do intervalo, se Jesus arrebatar a igreja no horário do intervalo, por favor, alguém que justifique a minha ausência. Isso aí, a igreja está atenta. Eu não estou vendo a Dirlene, diz que o intervalo é 8h30, é para vocês tomar uma aguinha, para vocês levantar um pouquinho, espichar a perna aí.